Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de janeiro de 2014. É uma quarta-feira. É o verbete de número 2889. Tem 5 páginas, 50 logias e 13 máximos. O título do verbete de hoje, inaugurando o ano, é Papel de Vítima. A especialidade é a conviviologia. A nossa verbetógrafa é a Fernanda Cunha, que está aí com a Fafá acompanhando. A Fernanda, ela é graduada em administração de empresas, ela é graduanda em psicologia, ela é voluntária desde o ano 2000 e tenepsista desde 2012. Definologia. O papel de vítima é a condição social patológica autoimposta, na qual a consim homem ou mulher sente-se inferior aos demais colegas evolutivos, considerando-se indigna de valor, mantendo-se poliqueixosa e em subnível evolutivo nas inter-relações sociais. O holopensene pessoal da carência, o holopensene pessoal da desesperança. Na fatologia, o valor do papel vivido pela consim no contexto social, o hábito do poliqueixismo, o jogo da autovitimização, o caminho da melim pessoal. Nós temos também as algemas da interprisão grupo kármica, o caminho da melex pessoal, o papel assumido na sociex. Chamamos atenção aqui na argumentologia para a taxologia. A Fernanda traz 12 tipos de vítimas e depois ela fala sobre 10 sínteses ou terapias que a gente pode aplicar nesse quadro aí, que é um quadro nosográfico. Na acabativa, nós temos ajudante de algoz, autoassédio, autoestigmatização, autovitimização, papel social. O papel de vítima é condição errática, atravancadora da autoevolução. As autorreciclagens existenciais e as intraconscienciais impulsionam o intermissivista para a retomada da proex. Você ainda exerce o papel de vítima? Por qual motivo e até quando? Nós temos 3 itens na bibliografia específica. Na mega-análise aqui do professor João Paulo, nós temos 20 itens. Autoposicionamento, subcerebralidade, patopensenidade, autoimposição, inferiorização, pseudodireito, autoimagem, emocionalismo, poliqueixismo, acriticismo, coitadismo, trafarismo, autoassédio, condição, postura, subnível, sociologia, conviviologia, parapatologia e autoenganologia. Nós vamos começar então o nosso debate. Vamos perguntar para a Fernanda, o que te levou, Fernanda, a escrever um verbete sobre esse assunto? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. A ideia desse verbete foi quando eu fui fazer, e agora no ano passado, né, em 2013, um atendimento pontual na psicologia com abordagem cognitivo-comportamental. E assim eu estava me queixando da vida, vendo todas as coisas negativas da minha vida, peguei o meu chicotinho, batia e vendo todas as mazelas que eu estava passando. E aí a psicóloga falou assim, nossa, mas você está fazendo papel de vítima. Você vê a quantidade de coisas que você fez, você está na sua 2ª graduação, você está fazendo a pós-graduação, você é praticante de TENEPS, a quantidade de coisas que você faz, e ainda assim você está se sentindo coitadinha? Então eu levei eu acho que em torno de um mês, assim, aquela ficha caindo, na qual eu pensava, nossa, mas será que eu estou fazendo papel de vítima? Era uma coisa assim que eu não tinha parado para pensar. E aí foi cair a ficha e eu quis provar para mim mesma a questão de ter uma condição mais sadia de enfrentamento, de melhorar a minha condição. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? E eu tive a ideia de fazer o verbete. E só que eu não conseguia tema e me veio essa ideia pronta. Por que você não escreve sobre o papel de vítima? Então, aí que eu comecei a aprofundar o tema e eu acho que está sendo muito positivo, porque aí você vai se pegando em flagrante em diversas situações, porque acontecem nos vários aspectos.
Né? Você vai vendo que na questão profissional você se vitimiza, na questão afetiva você se vitimiza. Então, isso vai acontecendo nos vários âmbitos. E você vai se flagrando, fala assim, nossa, eu também me comporto dessa forma vitimizada também. Coloco a culpa nos outros, não assumo a responsabilidade das situações. Então, isso é de extrema importância, né? Trabalhar isso e não ter essa postura auto-imperdoadora. Não aceitar se vitimizar, continuar cometendo os mesmos erros, deixar essa autocomplacência e ser mais firme nas decisões. Por que você acha que as pessoas se vitimizam? Eu acho que é pela questão da valorização do ganho secundário. Ao mesmo tempo, a pessoa ela não vê o tamanho da perda evolutiva que ela tem, de quanto é importante ela ter os posicionamentos diários, mas é tão confortável se manter na condição de vítima. Ao mesmo tempo, a pessoa é um paradoxo. Ela se sente mal naquela situação, ela não se sente bem no dia a dia, ela se sente mal com as outras pessoas, ela não lida bem com as pessoas, ela tem dificuldade com as amizades, com todas as pessoas à sua volta. Mas, ao mesmo tempo, é uma condição muito confortável, porque ela vai empurrando, procrastinando, às vezes até a próxima crise existencial. Até chega um ponto que ela fala, chega, não consigo mais viver dessa forma. É aquela história, tá ruim, mas pelo menos eu conheço, né? A situação. Né? Isso. Muito bem, então vamos lá. Verbetógrafa, estrangeirismologia, página 30. Segunda linha. O que está por trás do fato de uma consciência realizar o self-bullying? Masoquismo puro, segundo as intenções? Na estrangeirismologia, logo na primeira página. Você pode repetir a pergunta, por favor? Vamos lá. O que está por trás do fato de uma consciência realizar o self-bullying? Masoquismo puro, segundo as intenções? Então, self-bullying seria aquele automasoquismo, né? Você fazer o bullying com você mesmo, fazendo uma repetição de violência psicológica todos os dias, se maltratando. Você fica nessa condição pela questão do hábito mesmo, pelo costume, pela forma como você se vê vitimizado, você acha que aquela é a forma certa, né? A postura vitimizada é muito valorizada na sociedade, onde as pessoas acham que se você não é vítima, você é arrogante, você não é uma pessoa humilde, não é uma pessoa boazinha. Então, precisa ter existe essa necessidade, essa condição de ser vitimizado pelo hábito mesmo, o mau hábito de não questionar, não usar o racionalismo das ações. Você acha que tem um problema de cultura do nosso país? Ou não? Ou isso é um problema individual? Há um problema de cultura. Que nem eu já tinha comentado. Há a valorização da cultura de ser do coitadinho que é bom, do humilde que é bom. Do terceiro mundo. Se você questionar, do terceiro mundo. Se você começa a questionar muito, já tem alguma coisa esquisita, né? O ideal é ser essa condição de carneirinho mesmo, de obediente, de passivo. Essa é a condição ideal da nossa cultura hoje. Submisso, né? Isso. Então vamos lá, nessa mesma página, na primeira página, pensenologia, final da terceira linha. Como reverter o holopensene pessoal da carência e da desesperança tão comum em quem se faz de vítima? Então, essas são algumas ideias que eu coloco até na terapeuticologia. Eu vejo que uma das condições é você buscar ajuda. Às vezes, esse holopensene da carência está numa condição de infância, que você acha que você não teve afeto o suficiente. Então, é necessário, esse holopensene pessoal da desesperança é o desistir, é você achar que não tem mais jeito, e falar assim, olha, para essa vida eu já vejo que não tem mais jeito, eu já estou numa condição tão ruim que eu acho que eu desisti de mim mesmo. Então, é necessário buscar ajuda, ver estudar o assunto, se você tem o diagnóstico, você mesmo faz o diagnóstico, que você está numa condição de papel de vítima, o que eu posso fazer? Eu vou buscar conhecimento, eu vou planejar uma melhora, eu vou trabalhar com as energias. Então, você faz todo um planejamento. Eu vou levantar quais traços força que eu tenho, o que eu posso fazer para melhorar minhas condições. Nessa mesma página, na primeira página, fatologia, primeira linha. Quais as diferenças fundamentais entre o papel de vítima feminino e o masculino? Na verdade, a vitimização acontece nos dois sexos, né? No feminino e no masculino.
Pode ser que vai depender da experiência pessoal de cada um, a pessoa vai ter condições, às vezes a mulher vai estar mais fragilizada pela condição feminina, né, às vezes dela se considerar meio amélia, influenciável, frágil, ela tem que ser boazinha. Então, ela pode, às vezes, levar por essa condição de ser submissa, de ser uma condição de mulher tem que ser... Sexo frágil. O sexo frágil, isso mesmo. Isso. E o homem, na verdade, pelas condições de vida dele. Ele pode, por exemplo, no trabalho, estar a condição de eu faço, e meu chefe não vê todo o esforço que eu executo no dia a dia. Então, é uma condição de vítima também. Então, vai variar conforme as experiências de vida de cada um. E tem a coisa na família. Na família também tem a vitimização, né? Às vezes é a mãe que se faz de vítima, às vezes é o pai, a criança. Tem toda uma relação grupo kármica, às vezes, que vai para isso, né? Isso mesmo. Ainda em fatologia, na primeira página, 9ª linha, como ocorre a aprendizagem com as idiosincrasias humanas? Fatologia, 9ª linha. Como ocorre a aprendizagem com as idiosincrasias humanas? Então, é que nem a gente estava falando na nossa cultura. As idiosincrasias humanas é aquela aprendizagem com a influência que a sociedade coloca no indivíduo, né? A pessoa se baseia naquela influência. Se todo mundo é vitimizado, você também. Você, às vezes, não tem essa ideia de que consciente que as pessoas são vitimizadas, mas você se baseia, é quase uma leitura do ambiente, e você vê que as pessoas são assim. Então, por que eu vou ser diferente? Se todo mundo se comporta dessa mesma forma, se todo mundo tem esse comportamento mais subjugado de, né, dizer sempre sim, quando você quer dizer não, em vez de questionar as coisas, aceitar tudo pronto, você acaba funcionando da mesma forma, não há o questionamento. Ok. Na página 33, culturologia. Poderia relacionar a cultura da racionalidade esquecida com o papel de vítima? Então, a nossa sociedade é da racionalidade esquecida, onde a gente deixa de usar o cérebro encefálico e tem uma predominância do subcérebro abdominal, né, no abdômen, dos instintos. Então, existe essa condição de valorização, de não questionar, ser acrítico, não valorizar os próprios pensamentos, valorizar mais as opiniões alheias do que as próprias. É uma falta de autoposicionamento de uma forma específica, né? As pessoas se comportam de uma forma que elas não questionam as coisas. Ok, a professora Fernanda, paradoxologia, página 32, 2ª linha. Como funciona o paradoxo da consciência poder ser algoz de si mesma? Não é um contrassenso irracional? A consciência ela pode ser algoz de si mesma na situação que muitas vezes a pessoa não precisa nem de um algoz. Ela mesma é o próprio algoz. Ela mesma faz esse self-bullying, esse auto-bullying, onde ela se prejudica procurando pensamentos negativos, pensar mal das outras pessoas. Então, existe essa condição da pessoa, ela é o algoz de si mesma, não vejo... Você vê uma raiz para isso? Ou algumas raízes, ou alguns motivos, até as pessoas podem ajudar? Por que uma pessoa ela vai contra si mesma, se ela tem que conviver com ela sempre? Eu acho que a pessoa abre mão mesmo da condição de querer melhorar, ela é a lei do menor esforço. Ela prefere é o comodismo. Situações, é o comodismo, é não querer ter que dar muito trabalho, não, deixa para mais para frente. Então, há o comodismo, a preguiça de pensar, a preguiça de, né, tentar ser uma pessoa melhor, de fazer alguma coisa a respeito e não deixar essa condição de vitimizada. Você acha que é porque vai dar trabalho? Ser saudável dá trabalho, é isso? Dá preguiça. Ser saudável dá preguiça. Gente, hoje é dia 1º. E é um absurdo isso, né? Não é absurdo isso? Se a pessoa vai se sentir melhor e ela tem preguiça de melhorar, é isso que você está querendo falar? Ela prefere o ganho secundário, que é ficar na zona de conforto, que é não ter trabalho com isso, é a lei do menor esforço. Para que eu vou ter trabalho? É aquela questão da procrastinação mesmo. Vou empurrando com a barriga, não está tão ruim assim. E ela se autocorrompe, né, diariamente. De repente, é esse um dos motivos, né? Alguém vê mais algum motivo por que uma pessoa ela vai contra ela mesma?
já que nós estamos começando o ano. Fernanda, o que você acha de um hábito errado viciado? A pessoa acostumou a pensar errado, não sei, seria talvez uma outra hipótese. Acostumou desde pequena, nunca se questionou e nem sequer percebe que ela pensa dessa forma e acostumou com esse esquema mental. Ela tem um pato pensene, que é um esquema mental, né, que se fala na psicologia, não é isso, Fernanda? Isso. Também é uma outra possibilidade. Será que tem autoculpa? Eu penso que tenha. E tem a relação com esse esquema mental mesmo. Também, uma né? condição que antes era adaptativa, ela se mantém ainda naquela condição, que agora já não é mais saudável para ela, mas é o jeito que ela sabe fazer. Então, ela às vezes não procura melhorar esses hábitos, né? Esses vícios de pensamento que ela tem. Não sabe pensar diferente, né? Já está criada aquela sinapse e ela não quer, às vezes, ter trabalho com a criação de um novo caminho. Ok. Fatologia terceira linha de baixo para cima. Poderia expandir as relações entre a geração bumerangue e a geração canguru com o tema do verbete? Então, eu pensei nessa questão da geração bumerangue e da geração canguru porque a quantidade de pessoas que eu vejo hoje em dia, o que seria a geração bumerangue? Seria a condição da consciência já adulta, que ela sai de casa porque ela se casou, ou ela está indo morar sozinha, e depois ela volta para a casa dos pais. Então, é um efeito bumerangue, onde ela sai e ela volta para o mesmo ponto. E a geração canguru, pessoas já adultas, às vezes a pessoa já está fazendo até mestrado, doutorado, e ainda está na casa dos pais. Por que essas duas condições que eu acho que ela se vitimiza? Você vê entrevistas hoje na televisão que a pessoa fala, é muito mais fácil ficar na casa dos meus pais porque eu tenho casa, comida e roupa lavada. Você sabe que já tem pesquisa com a porcentagem de adolescentes, não, né? De adultos que vivem com os pais. É um número absurdo, eu não lembro de cabeça, mas é absurdo. E a pessoa, será que ela não enxerga ali aquela dependência que ela vai criando ali com os pais, que já está com um filho adulto que volta para casa, ou que está já com um filho adulto dentro de casa? Claro que tirando condições de uma doença, de uma necessidade, né, do filho estar em casa que precisa ser cuidado. Mas casos que a pessoa já tem tudo para ter a autonomia dela e ela se mantém naquela condição vitimizada ainda de dependência dos pais. E você sabe que nessa pesquisa que eu li, a maioria dos que fazem isso, trabalham fora, tem um salário bom e não ajudam em nada com o salário em casa. E os pais não reclamam? Não, os pais acham ótimo, porque acho que é controle, né, Fernanda? Eles aceitam, né, aquela condição da dependência. Da dependência, porque aí eu acho que é um acordo tácito, né, que tem entre o pai e o filho, né, não é isso? Nesse caso tem um acordo em toda a família, né? Todo mundo, não se sabe quem que vitimiza e quem que é vitimizado ali, né? Quem que é o algoz, quem é o algoz e quem é a vítima, né? É verdade. Mas o número está crescendo muito. A Fernanda trouxe uma coisa que é interessante, que o número de canguru... Cada vez está ficando mais comum. Você vai vendo isso como uma forma assim, está se espalhando. É uma nova forma de se viver em família, né? Uma nova estrutura familiar. É verdade. Fatologia, página 30, quarta linha. De que forma poderíamos auxiliar uma pessoa nessa condição de apego afetivo às ideias, conceitos e convicções? Olha, nesse caso seria ajudar uma terceira pessoa, né? Isso, alguém que, pelo que eu estou entendendo, Fernanda, é alguém que sofre de apego afetivo às ideias, a conceitos e convicções. Olha, um jeito que eu vejo é a questão de buscar ajuda mesmo e estudar sobre o assunto, porque às vezes sozinha a pessoa acha que ela tem todas as respostas e ela não tem. Então há um apego, há uma rigidez muito intensa aí que a pessoa não vê outros caminhos. Ela acha que aquilo que ela pensa da vida, aquilo é a verdade, a expressão da verdade. E ela não vê outras possibilidades, outros caminhos, outras formas de manifestação. Então, sem às vezes entrar uma outra pessoa com um outro olhar, com um outro prisma, ela não consegue enxergar uma nova realidade. Então, estudar o assunto, pedir ajuda mesmo para os amigos e levantar onde que está o problema, levantar essa rigidez mental e tentar... Claro que não vai ser uma coisa que vai ser resolvida do dia para a noite. Às vezes aquilo não é só uma condição dessa vida, ela pode já trazer isso de outras vidas, que não é uma coisa tão incomum assim. Então é uma coisa muito
muito forte que a pessoa só sabe se manifestar daquela forma. Então, na maioria dos casos, eu vejo que ela precisa de ajuda mesmo. Você sabe que nesses casos, não querendo desejar mal a ninguém, mas aí as pessoas começam a sentir uns esbregues na vida para ver se ela muda a maneira de pensar, né? Não tem isso, gente. A pessoa está ali, aí ela precisa levar um chacoalhão para ela, opa, vamos pensar diferente, olha. Então, eu acho que a vida faz isso, né? A vida, ela tem muito esse jogo de nos ensinar a pensar diferente. E acontecem essas oportunidades, só que dependendo a esse apego que você tem às ideias, às vezes você não enxerga. Não. Você está tão fixo, né, naquela ideia, aquela convicção íntima que você tem, que as pessoas, nesse caso da vítima, né, querem me prejudicar, as pessoas não me valorizam, que você às vezes não enxerga. As pessoas já estão com comportamentos diferentes, mas você ainda está naquele comportamento anacrônico, que você considera que é o certo. Então, efeitologia, página 31, primeira linha. Poderia expandir mais sobre os efeitos da desnutrição mental somática? Olha, eu entendo que a condição do papel de vítima é uma condição de desnutrição mental somática. O que seria o mental soma, né? O corpo das ideias, do discernimento. E ao me vitimizar, eu deixo de nutrir o meu mental soma. Eu sou totalmente psicossoma, eu sou totalmente um corpo emocional, uma pessoa totalmente frágil, influenciável, medrosa. Então, a vitimização é um efeito de você não se informar, você não buscar o conhecimento, não buscar estudar sobre o assunto, esse ou qualquer outro assunto, mas a falta de leitura, a falta de pesquisa, de autoconhecimento, tudo isso leva a essa desnutrição, que é uma falta é como se fosse o alimento do mental soma mesmo. Você precisa alimentar diariamente, né? Senão você enfraquece, senão aquilo não ganha força. Ok. Eu queria te perguntar, eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu acho que isso é um ponto bem sério. As pessoas deixam de comer, né, e acham que, por N maneiras, N motivos, e às vezes ela simplesmente não alimentar o soma, é como se ela estivesse falando para ela alguma coisa do tipo, minha vida está bem, mas eu estou com algum processo de autoculpa, não me alimento. O que você acha disso? Eu acho bem sério. A alimentação do soma, desse corpo físico que a gente tem, você sabe que é necessário, porque se você deixou de comer ali uma refeição, você já sente aquela descompensação logo em seguida. Mas se você está numa condição que você está crítica, você não presta atenção, cada vez mais você vai, desculpa a palavra, mas você vai emburrecendo. Você vai ficando cada vez mais bobo diante da vida, né? A pessoa que não se questiona, que vai levando a vida e não presta atenção em nada, vira um bebê chorão, vai se tornando, aquela pessoa crítica vai caminhando assim, é o famoso deixa a vida me levar. As coisas vão acontecendo, eu vou permitindo que as coisas vão dessa mesma forma e vou não nutrindo o mental soma, não nutrindo o meu cérebro encefálico. E eu vou cada vez ficando uma boboca, uma pessoa sem criticidade, sem questionar nada, aceito tudo, me sinto mal diariamente com as coisas que acontecem, mas eu acho que a vida é assim mesmo, né? Eu sou um coitada, a vida é assim, o que eu vou fazer? Entra num processo de melancolia e vai levando, né? Entra num processo de depressão e acha que a vida é assim, eu sou um coitado, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho poder de ter uma vida melhor. Eu acho que esse jeito é o jeito que as pessoas vivem. Nem olho para o lado e vejo que tem pessoas que vivem de formas diferentes. Se eu não, tem aquela idealização também. Se eu não sou o top, aquela pessoa que eu vejo como um modelo, padrão, a pessoa mais desenvolvida, logo eu sou um lixo, logo eu não presto. E o que aquela pessoa fez para melhorar? Ela correu atrás, ela teve que se esforçar diariamente. Então, há essa necessidade de nutrir o mental soma. Fernanda, na página 30, aqui no início, eu queria entender melhor a relação que você fez do papel de vítima com a fatologia, na 9ª linha, de cima para baixo, a constituição da dupla evolutiva. Olha, eu vejo que em todos os setores a pessoa tem a tendência de se vitimizar. E com a constituição da dupla evolutiva não é diferente. Eu vejo na situação de você fazer escolhas afetivas de pessoas que tenham um perfil próximo ao seu. Se você olha
né, um pretendente, uma pessoa que você vê que pode ser seu parceiro, e vê aquela pessoa, se você não acha que ela é no mesmo nível que você, é como se você fizesse uma leitura inconsciente. Se ela não é vítima como você, ela é arrogante, aquela pessoa não presta para mim, e você já não vê ela como um possível parceiro. Então, o papel de vítima influencia diretamente a questão da escolha da dupla evolutiva também. De você escolher uma pessoa, a pessoa não precisa ser vitimizada como você. E outra coisa, sair da condição do papel de vítima, é até uma coisa que a gente vem discutindo nesses cursos que eu venho fazendo aqui, é a questão de você ver o teu real potencial e, às vezes, pegar alguém para você ajudar, ao invés de você só querer a condição de ser ajudado. Aí é a terapêutica, né? Aí é a terapêutica da vitimização. Eu vou parar de procurar alguém, eu preciso de alguém que me ajude, porque eu sou tão coitadinha, alguém precisa me ajudar, eu não sei nada, eu não tenho nada para passar para as outras pessoas. E sai dessa condição, deixa eu ver, vou assumir o potencial que eu já tenho, o estudo que eu já tenho, até onde eu consegui chegar hoje. E quem que eu posso ajudar? Todo mundo já tem potencial de ajudar alguém. A questão é admitir isso. Tem nessa linha que ela trouxe aí, bem abaixo, você fala sobre a profissão escolhida na fatologia. Qual a relação também que você fez de profissão escolhida e vitimização? Da mesma forma que da escolha de pessoas, de parceiros, às vezes a profissão também ela espelha essa condição de vítima. Muitas pessoas elas preferem se manter numa condição de empregados, às vezes de subjugação, de aceitar condições críticas de trabalho, porque ela se sente vítima. Então, a profissão, eu vejo ela diretamente ligada à condição do papel de vítima, que você procura, às vezes, uma condição que você pode algo melhor, e você aceita, às vezes, algo menor, porque você não se valoriza. Então, qualquer coisa serve. Entendi. Você fez essa relação, escolha de parceiro, escolha de profissão por baixo, né? O vitimizado, normalmente, ele vai querer entrar por baixo. Agora, eu estou escutando você falar e eu queria saber, você acha que por trás de uma vítima existe um orgulho exacerbado ou não? Ou isso é uma ilogicidade? Existe um egão gigante, um orgulho, a guarda de rancor, de mágoas, há toda uma preponderância mesmo da parte instintiva, né? E é um orgulho você se sentir numa condição de, né? É o paradoxo. Ao mesmo tempo eu sou coitado, mas eu também sou o tal. Mas aí é que tá. Se eu sou coitado, eu sou o centro. E se eu sou o centro, vem o problema do ego. Todas as atenções para mim. As atenções para mim. Então tem essa. Você acha que existe essa lógica? Eu acho que tem essa lógica do orgulho, sim. O orgulho, na verdade, eu acho que está naquelas raízes também do papel de vítima também. Então, na verdade, um vitimizado, não sei se são todos os casos, mas parte dos vitimizados tem um egão enorme e eles fazem esse papel para realmente, às vezes, até manipular as outras pessoas nesse papel que ele exerce. E realmente, eu acho que faz todo sentido. Não deixa de ser uma manipulação. Manipulação. Pode ser inconsciente mesmo, a pessoa Pode. nem tem noção daquilo que ela faz. Mas quando ela está lá se vitimizando, chorando, ela fala assim, olha, né, olha para mim como eu sou coitadinho, olha para mim. E ela quer a atenção toda para ela. Agora, então, vamos nessa linha de raciocínio, já vou passar para o Gabriel. Se ela faz tudo isso, como é o processo de energia dela? Então, a questão das energias, quando ela trabalha, né, se é que ela trabalha alguma questão energética, mas normalmente ela tem uma força presencial débil, ela é fraca das energias. Ela não consegue ter uma homeostase. Normalmente eu vejo que uma pessoa em condição do papel de vítima é um padrão mais patopensênico. Então, se eu tenho pensamentos patológicos, o que vai ter na minha psicosfera? Né? Só energia que não é uma coisa positiva, que não vou atrair amparo para mim. Eu só vou atrair, na verdade, assediadores. É uma condição de autoassédio que eu fico com essa fissura e eu só abro as minhas energias para o assédio, para chegar a uma condição que, na verdade, é uma reforçadora de pensamentos negativos. Você acha, Fernanda, no seu estudo, que as pessoas que fazem papel de vítima, elas têm um quê de concener? De consciências energívoras? Na verdade, elas roubam a energia dos outros na hora que elas fazem esse papel? Eu acho que não dá para generalizar, mas há essa questão de vampirização energética, sim. Não dá para claro, não desvincular, todos, não né? dá para dizer que todo mundo.
Mas ao atrair essa atenção para mim, eu não estou pegando a energia do outro, né? Essa condição que eu quero me mostrar como uma condição inferior, aparentemente é algo assim pequeno, né? Coitadinho, não, né? Ele não consegue fazer. Mas o tempo todo eu chamo atenção para mim. E eu estou sugando energia nesse momento. Eu estou sendo um vampiro energético, consciente ou não. Ou não, né? Mas eu acho que é diretamente ligado, aí, sim. Né? Tudo bem. 31, na parafatologia, você traz aqui o caminho da Melex pessoal. Eu gostaria que você aprofundasse nessa questão do papel de vítima, o quanto que pode atrapalhar a nossa evolução. Aí, no caso, a gente fez em outras vidas, enfim, ou nessa mesmo, determinadas coisas boas e algumas negativas. Mas aí, por se colocar nesse papel de vítima, a gente não consegue, muitas vezes, sair de uma condição mais baratrosférica até, por ficar nessa condição. Gostaria que você explicasse esse caminho da Melex pessoal. Então, eu vejo que a pessoa na condição do papel de vítima, ela tem a tendência à melancolia intrafísica, né? Ela segue o caminho da Melim e, consequentemente, o caminho da Melex, da melancolia extrafísica. Se eu estou aqui dessa condição, a tendência, né, que no extrafísico eu me manifeste da mesma forma. E isso daí só vai me trazer o prejuízo evolutivo, né? Eu não estou caminhando. Eu me entrego à tristeza, à desistência, a achar que eu não consigo, que eu não sou competente, e eu só vou empurrando o problema para frente, empurrando o problema com a barriga. E até que chega um ponto que eu chego na melancolia extrafísica. Tá, obrigado. E aqui na Principiologia, a falta do princípio da convivência fraterna. Então, a pessoa que ela assume o papel de vítima, ela não tem uma convivência fraterna, ela não vê as pessoas, vamos dizer assim, como irmãos. A pessoa ela vê todo mundo como algozes, como inimigos, como competidores. É sempre uma guerra, é sempre uma condição íntima assim, de não se sentir bem com as pessoas. Vai desde a dificuldade de você fazer amizades, achar que sempre o outro quer te passar a perna. É o pensar mal das pessoas o tempo todo, entendeu? E é preciso cortar esse mal pela raiz. É por isso que ela se coloca na vítima, é isso, Fernanda? Porque ela está guerreando o tempo inteiro internamente com os outros. É uma briga interna. E você não aceitar as pessoas do jeito que elas são. Então, acaba não existindo essa convivência fraterna. Porque há esse conflito íntimo de não aceitação do outro como ele é. E por que você não aceita o outro? Porque você não se aceita também. Então, aquilo tudo essa não aceitação gera uma dificuldade em lidar com as outras pessoas, em ver tudo pelo lado negativo, pensar mal das pessoas. Então, não há como ter uma convivência fraterna. Então, você está trazendo um aspecto, veja se eu entendi, que a vítima pode ser extremamente competitiva, e por isso que ela se põe no papel de vítima, é isso? Esse viés que você deu? Isso, é um viés, que a pessoa, na verdade, ela está a comparação com o outro é sempre uma coisa injusta. A pessoa tem experiências diferentes, ela teve uma condição totalmente diferente da sua, de criação, de situação de vida mesmo. Sim. Então, não dá para comparar a sua vida com a da outra. Você não sabe o esforço que o outro fez para estar melhor que você. Você não sabe a experiência de vida que ele teve para ele hoje estar mais saudável que você. Então, essa comparação com os outros é muito injusta. E é uma coisa que a vítima faz. É aquela idealização, se eu não sou igual ao outro, nossa, então não vale a pena, né? Eu não tenho valor. E é uma coisa muito injusta isso. Oi. Continuando em Principiologia, aqui na página 31, o princípio de duvidar das próprias certezas. A tendência da vítima, ela está convicta que as ideias dela são a expressão da verdade. Eu entendo que as outras pessoas querem me prejudicar, que as pessoas não reconhecem o meu valor, que entra aquela questão do egão mesmo. Então, a pessoa ela sucumbe à situação de achar que eu não presto e ponto final. Eu não questiono isso, né? A pessoa vive no esbregue, né? É como se fosse a vida um eterno esbregue. É o tempo todo, né, um maltrato executado, né, firmemente com aquele propósito de piorar a sua situação. Você sabe que eu fiquei pensando, Fernanda, fazer uma analogia com um elástico puxado.
como se a pessoa vivesse com o elástico puxado, pronto para estourar a qualquer momento. Né? Ela se coloca, é uma escolha, né, Mabel? Enquanto ela estava falando, eu pensei, eu acho que deve ter relação também com a síndrome do ostracismo. Às vezes a pessoa tinha em vidas anteriores uma posição tal, de poder, qualquer coisa, a vida mudou. E ela não tem mais. E agora ela vive esse ostracismo e a maneira dela viver é na vitimização. Quer dizer, uma hipótese, né? Que ela sofre por não ter mais aquela condição, exatamente, né, especial, que ela era tratada, né, de uma forma... Então ela virou vítima do próprio grupo que às vezes ela tinha o poder. É uma relação. É uma relação possível também, né? Com certeza. Esse tema é complexo. Tinha pergunta aqui? Na efeitologia, segundo efeito, na página 31, os efeitos da desnutrição mental somática, você poderia comentar? Isso já foi comentado? Já foi comentado, mas eu posso falar um pouco. É a questão de você não nutrir o mental soma. Você fica aquela pessoa emocional, você nutre bastante o psicossoma. Você vê aquela situação de... ver a vida totalmente pelo lado emocional, das emoções, do quanto as pessoas me prejudicam, e você não tem uma nutrição do mental soma, você não alimenta o mental soma, o corpo das ideias, o racionalismo. É sempre uma condição vitimizada de, ai, coitadinho de mim, e não busca ajuda, e você, da mesma forma que você pode, por exemplo, deixar de nutrir o soma, o corpo físico, você pode... Nesse caso, desnutrir o mental soma também, não alimentar ele, não dar informação, não dar estudo, informações lógicas, informações que vão contribuir no dia a dia, e vai ficando uma situação que você vai ficando fraco do mental soma, você vai ficando acrítico, sem questionar nada, mole, medroso. E o contrário seria a terapêutica também, né? A terapêutica, a gente pode falar daqui a pouco, para falar um pouquinho. Na paradoxologia, tem 2 paradoxos. Na segunda linha, o paradoxo de a consciência poder ser algoz de si mesma e também o paradoxo de algoz também ser vítima. Já foi comentado também? Então, a consciência poder ser o algoz de si mesma é aquela condição que a pessoa ela não precisa nem do algoz, ela mesma já consegue ser o próprio algoz. Dependendo da situação, ela não precisa nem de assediador, ela é autossuficiente no assédio. Ela mesma faz os maus tratos psicológicos diários que ela não precisa nem de ninguém que a maltrate. Ela vê tantas coisas pelo esse prisma negativo, essa condição ruim de viver, vê tudo pelo lado ruim, que ela não precisa nem de alguém que a maltrate. Não precisa nem ter esse efeito atrator de pessoas que são do mesmo nível dela. Ela mesma ela consegue ser o próprio algoz. E qual outro que você falou? Bem ser vítima. Então, deixa eu ler. O paradoxo do algoz também ser vítima. O algoz, ele também é vítima no sentido que ele é um revezamento. Ele tanto é vítima e ele também é algoz. Numa hora ele está numa condição, em outra hora ele está... É um revezamento. Foi nesse sentido que eu quis colocar. Ele pode estar em condição de maltratar o outro, mas em outro momento ele já vai ser vítima. Isso é uma verdade, né? Por isso que não adianta a gente ficar reclamando muito, porque ou a gente foi algoz ou é vítima, e essa relação, enquanto consciência doente, é assim mesmo, né? Não existe muito meio termo. Parece que tinha uma pergunta aqui, Gabriel. Olha lá, então a pergunta dela, Fernanda, é: como é que faz para sair do ciclo vítima-algoz, é isso? E algoz-vítima. Então, eu coloco algumas questões aqui na terapeuticologia, que seria para a pessoa começar a questionar isso e não ficar tanto nessa condição vitimizada, onde ela pode até começar a procurar ajuda, buscar o autoconhecimento, buscar fazer assistência, sair desse egocentrismo infantil, né, procurar o contato também, ver se ela não tem amparador, ver o que ela está fazendo de assistência para o outro, se não está fazendo, o que eu posso fazer até para conseguir ter um amparo, uma ajuda extrafísica nesse sentido. Planejar, fazer registro das percepções diárias que ela vai tendo, fazer renúncias cosmoéticas, né, abrir mão desses pseudo-direitos, desses direitos imaginários que a pessoa tem,
buscar sustentabilidade energética, buscar o fortalecimento dos trafores. Se a pessoa começar a valorizar esses traços forças que ela já tem adquiridos, ela já vai começar a melhorar. A tendência é que quando a pessoa vai fazer a lista dos trafares e os trafares vai aquela lista, né, os traços fardos, interminável, 2, 3 páginas. E vai para os trafores, eu acho que só tem umas 2 coisinhas que eu tenho de qualidade. Aí dá vontade de dar uma banana, né? Não é possível, né? É falta de vergonha na cara, né? né? Dar uma banana para essa pessoa. Não é possível que a pessoa tenha tanto defeito e tenha tão pouca qualidade. Então, é essa assunção também de que você tem trafores e colocar esses em prática. Você pode até não identificar qual que é o seu mega trafor, qual que é a tua maior qualidade. Mas com esses trafores já identificados, o que dá para eu fazer? Eu sou uma pessoa muito criativa. Então, baseada nessa criatividade, o que eu posso fazer de alternativas criativas que vão melhorar? Qualquer coisa. Eu sou determinada. Nossa, mas eu sou vítima. Em que eu posso usar a determinação para melhorar a minha condição de vitimizada? Eu coloquei na minha cabeça que eu não permito mais essa condição de vitimizada. E no dia a dia eu vou enfrentando as situações, vou dar aquela escorregada aqui, outra acolá. Não é achar que você resolveu, pronto, não vou ser mais daquela forma e não sou mais. Você vai ter aqueles momentos que dá aquela escorregada aqui e acolá, mas não é se permitir errar, mas ter consciência que você não vai trocar uma condição vitimizada por uma totalmente saudável do dia para a noite. Vão ter erros e vão ter acertos, só que você vai se focar sempre nos acertos. Lembrando que tem aquela teoria na Conscienciologia que é do ciclo grupo-kármico, que a pessoa pode estar nessa fase de vitimização. A fase de vitimização dentro de um círculo grande é o momento que tudo dá para trás para ela. Mas dá para trás porque ela foi ao algoz anterior, então ela está ali, vamos dizer, na reverberação dos próprios atos. Aí a saída é: atenda às suas ex-vítimas. Você está na posição de vítima, vamos supor, porque eu fiz várias vítimas. Então agora eu sou vítima da circunstância. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que atender às minhas vítimas do passado. E aí, às vezes, demora alguns séculos de atendimento, até que ela entra numa fase de maior liberdade grupo-kármica. É não desistir nessa primeira fase de achar que está dando tudo errado, é porque eu vai dar errado se ela tiver, mas faz parte do jogo. Isso é o que o professor Valdo está falando na mini tertúlia de missão e expiação. Missão é a pessoa que já está com liberdade grupo-kármica. Expiação não, ela tem que fazer porque ela deve. E aí é tudo mais difícil. Ela tem um compromisso que faz com que ela tenha que estar dentro de um contexto difícil para ela, mas foi porque ela criou no passado. Só que agora ela renasce, ela esqueceu e ela acha vítima. Ela se coloca na posição de vítima porque ela não lembra dos maus tratos que ela mesma fez no passado. Então ela se vitimiza. Ela se vitimiza porque ela nasceu de novo, esqueceu tudo e se vê numa situação difícil. Mas se ela tivesse retrocognição, ela ia entender melhor o contexto dela. E ao invés de reclamar, ela ia trabalhar. Não é isso, Fernanda? Com certeza. Que é o que a Fernanda está tentando expor aqui hoje, né? Sai dessa condição vitimizada, que não vai ser do dia para a noite, que você pode trazer essa condição de outras existências. Então, às vezes, a coisa está mais enraizada, mais difícil, mas não quer dizer que nesse primeiro momento, porque você está vendo que as coisas estão dando errado, que você não esteja no caminho correto. Vai precisar um tempo até você limpar todo esse rastro, toda essa dívida que você fez, e as pessoas, né, e fazer assistência. Esse é o caminho mesmo. Fernanda, eu queria saber se você chegou a pensar naquela vítima que acha que o outro tem a obrigação de ajudar ela. E, nesse sentido, esse tipo de vítima, como ajudar? Porque quando você fala, às vezes eu tenho a impressão que é uma vítima mais esclarecida, assim, porque eu vejo pessoas que você quer ajudar, ela não quer saber, ela prefere ficar do jeito que ela está, na situação que ela está. Então, queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essa questão de ela achar que os outros têm obrigação, e quando ela ainda não está pronta nem para tentar fazer uma autopesquisa, para tentar entender a situação que ela está vivendo. Então, pelo que você colocou, essa é a vítima propriamente dita.
que é os outros precisam me ajudar porque eu não tenho potencial, eu não tenho conhecimento, eu não tenho potencialidade para ajudar ninguém. É que eu estou pensando mais no sentido até da pessoa ficar até agressiva, porque não se ficar triste, pobrezinha de mim, ela acha que o outro tem obrigação, assim, se não ajuda o outro é mal, entendeu? Ela é meio agressiva no sentido de cobrança, né? Ela cobra. E aí, se você não entra nisso, vira um problemão também, né? Dependendo se a pessoa permitir a sua entrada ou não, conforme você tenha mais intimidade ou não com a pessoa, você pode tentar intervir e ajudar da melhor forma que você conseguir, né? Seja orientando, seja encaminhando ela para um profissional que possa conversar com ela, que tenha, né, condições de esclarecê-la. Mas se a pessoa não quiser, às vezes ela vai empurrar com a barriga nessa vida, na próxima hora ela vai ter que caminhar com as próprias pernas. Então, precisa haver essa condição que a pessoa se permite ser ajudada. Se ela não quiser, o que vai dar para fazer? Vai bater a cabeça e um dia ela acorda, é isso, né? Mais cedo ou mais tarde, a evolução acontece. A vida ensina. Mais ou menos a vida por aí, ensina, né? é. A vida ensina. Você sabe que eu fiquei pensando nisso que ela trouxe, na questão do agressivo. A pessoa, às vezes, é super agressiva, extremamente agressiva, mas se coloca no papel de vítima, mesmo sendo agressiva. É uma condição até paradoxal, né? Ela consegue ser vítima e, ao mesmo tempo, ela é uma fera, né? Gente, esse tema merece um tratado, porque ele pega várias facetas da consciência, extremamente interessante. 32, na a fobiologia, desculpa. A fobia à autoexposição. Eu fiquei pensando, né, aí você pode aprofundar aí nesse processo, a pessoa que tem, por se colocar essa questão de vítima, por essa insegurança, como você estava trazendo, muitas vezes não consegue expor para a pessoa aquilo que ela quer dizer, alguma atitude que ela não concordou, e aí, como ela não tem essa fobia à autoexposição, ela começa a falar mal da pessoa pelas costas, começa a fazer as famosas fofocas, né? Eu gostaria que você aprofundasse nesse tema aí, se tem alguma relação com isso ou não. A questão da fobia à autoexposição é diretamente ligada ao papel de vítima, porque para a vítima é muito fácil se manter naquela condição, que ela pensa mal do outro, ela faz aquela fofoca, que nem você colocou, ela vai comendo pelas beiradas as situações, ela não tem aquela comunicação assertiva de falar o que ela pensa, e ela tem essa fobia da autoexposição. Ela não quer se expor de forma alguma, até para ela na cabeça da vítima, ela não tem ideia que todas as pessoas estão vendo como ela está se manifestando. É como se é uma ideia como se você tivesse escondido. Você põe a capa da invisibilidade. Ninguém está me vendo do jeito que eu sou. E todo mundo está enxergando do jeito que você é, só que você abre mão da autoexposição, porque a autoexposição leva a uma condição que você tem feedback, você pode não gostar daquilo que você vai ouvir. Então, existe essa fobia, porque vai que eu falo alguma coisa, a pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, e aí não vai dar certo isso. Então, ela não se expõe. Uma das condições, eu vejo que assim, essenciais da vítima é essa fobia de se expor. E na hora que ela expõe, dá aquele alívio, assim, eu digo já na parte da terapêutica, da condição que a pessoa abre mão disso e fala assim, não, vamos lá, do jeito que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu vou expor a situação. E ela fala assim, nossa, né? E qual que é o problema das pessoas me verem do jeito que eu sou? Será que eu, de fato, perdi com isso, como eu imaginava que era, aquela minha convicção, aquela minha ideia inicial, que não, as pessoas, né, não podem de jeito nenhum. É aquele negócio, as pessoas, eu posso pensar mal das pessoas, mas vai que elas pensam mal de mim também. Então, é uma grande ilusão, uma grande fantasia de achar que... E daí, o que as pessoas vão pensar de você? Você se expondo ou não expondo, a pessoa vai pensar alguma coisa de qualquer maneira. Então, não é uma grande fantasia isso. Eu queria que ela completasse com a técnica da exposição consciencial, que é exatamente o oposto. A técnica da exposição consciencial é você, aconteça o que acontecer, eu vou me expor. É vir aqui, é escrever um verbete e vir aqui apresentar. É se colocar numa condição de eu vou agora praticar atares, eu vou fazer, né, todo o processo docente e vou me expor. Eu não quero mais saber dessa condição que eu estou muito com um local de controle externo, loco externo. Mas o que os outros vão pensar? É sempre uma ação motivada na opinião alheia, em vez de ser o que eu sinto eu comigo mesmo.
eu vou tomar tal decisão. E aí eu tomo decisões. É sempre uma decisão voltada para fora. Então, a partir de agora, eu decido. Eu vou me expor, aconteça o que acontecer, e não vou ficar tão preocupada. As pessoas vão pensar alguma coisa, eu querendo ou não, querendo ter aquele mecanismo de controle de... mas eu quero controlar o que as pessoas vão pensar. Não funciona. Falando da minha experiência prática, não dá certo. As pessoas pensam de qualquer forma, ela vai pensar bem, pensar mal. Isso é problema da pessoa, não é problema meu. Mas eu, faça chuva, faça sol, eu vou me expor porque eu vejo que essa é uma condição. E eu consigo ver o benefício desse feedback que eu tenho. Das pessoas falarem, olha, né, foi bem nisso, mas tal outra coisa precisa melhorar. Opa, mas eu comigo mesma não estava enxergando isso. Mas quando eu abro essa possibilidade e eu exponho, eu dou a possibilidade até de ser amparada, da outra pessoa chegar e me dar um feedback, eu posso ouvir coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Mas olha que condição mais positiva, mais homeostática. Agora eu consigo enxergar coisas que naquele meu pensamento monoideísta, sempre aquela mesma ideia fixa, antes eu não enxergava. E agora eu abro o caminho, abro um leque de opções das pessoas me darem feedbacks, coisas que eu preciso melhorar. E daí a tendência é você só melhorar, porque quanto mais você se expõe, mais feedback você tem. Até porque a gente nunca vai agradar todo mundo. Não e tem se um como dia agradar. a gente agradar todo mundo, nós estamos tem sendo alguma coisa errada. Populista e anticosmoético, não é assim? Tem alguma coisa errada. Oi, Fernando. Oi. Se ninguém falou ainda, mas parabéns pelo verbete. Obrigada. Aqui na fatologia, você colocou aqui papel de vítima feminino e papel de vítima masculino. Como que é essa diferença aí? Já perguntaram isso, assim, eu coloquei mais ou menos a questão de vítima feminina, aquela condição mais fragilizada da mulher, o sexo frágil, né, que a gente discutiu aqui. Então, toda uma condição mais fragilizada. E, às vezes, a condição do papel masculino não é por ele ser homem, ele não é o sexo frágil, mas ele vem em condições, às vezes, pode ser profissionais ou de competição com os amigos, que ele se vê numa condição vitimizada. Eu dei o exemplo aqui por mais que ele se esforce, o chefe dele não dá o valor, não reconhece o valor dele. Então, é uma condição vitimizada. Sim. E, às vezes, se comparando com os amigos, uma determinada situação que ele vê que ele está aquém do que ele se considera em condição inferior dos amigos. Então, ele pode se vitimizar também. Você acha que o homem ele esconde mais essa situação do que a mulher? Ou não? Na minha opinião, eu acho que o homem tem a tendência de achar que disfarça mais do que a mulher, né? Todo mundo está vendo bobo. Da mesma forma. Com todo respeito, é mais bobo. Às vezes é uma condição de ingenuidade. Ele acha que está disfarçando, mas está todo mundo vendo a situação. Todo mundo vendo, né? Tem outra pergunta aqui também, é sobre a visão distorcida do mundo. Eu sempre quis entender como que é essa questão da visão correta e a visão distorcida do mundo. Porque a vitimização é uma condição distorcida, né? É uma distorção que você não enxerga a situação de uma forma real, como ela é, ou pelo menos mais próxima. Tem algumas distorções cognitivas, que, por exemplo, seria catastrofização, raciocínio emocional, adivinhação. Vitimização é uma delas. Sim. É uma forma distorcida que você vê o mundo por esse prisma de acordo com aquelas experiências negativas que você teve. Você descarta todas aquelas coisas positivas, como se elas não fossem reais ou dignas de valor, e aí eu foco sempre nas situações negativas. Então, seria uma falta de retilianidade pensênica. E uma rigidez, principalmente. Rigidez pensênica. É uma rigidez. Você não vê todo o leque de opções que você tem, que você pode fazer um exercício diário de chegar e pensar, essa situação, o outro virou a cara para mim porque ele não gosta de mim. Pronto, me vitimizei. Sim. Mas se você já considera outras opções, porque ele estava distraído, porque ele estava com um problema na família, porque ele não me viu. Olha como aquilo já flexibilizou e já tirou aquela carga negativa. E você tem a oportunidade de chegar no outro dia e pergunta para o professor, o que foi que aconteceu? Eu nem tinha te visto. E você descobre que aquela grande fantasia de, nossa, aquela pessoa não gosta de mim, era só a pessoa nem te viu naquele dia. Sim. Então, entendi. É um auto-engano, é uma visão distorcida, é colocar uma vertente, acreditar nela e você não fala mais com a pessoa porque ela não gosta de você. Olha que
que perda que você tem quando você perdeu tanta descarta. energia, né, a troco de nada, né? A troco de nada. Aquela síndrome do patinho feio, como que fica assim dentro da conscienciologia? Essa se sentir o patinho feio. Ainda assim, aquela condição do egão, né? Todos são patinhos bonitos e eu sou o feinho, coitadinho de mim. Ovelha negra. Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou aquela pessoa, né, eu sou diferente de todo mundo. É o se enxergar diferente e achar que essa condição é uma infelicidade, é uma condição que eu não sei porquê, mas eu vim diferente dos outros e eu vou ter que conviver com essa situação negativa. Sem ver que aquilo ali, se você começar a conversar com as outras pessoas, você vai ver que ela tem os mesmos problemas que você, vai conversando com cada um e está todo mundo no mesmo barco. Tudo igual, mas quando né? você deixa de abrir esse espaço para conversar com as pessoas, você perde grandes oportunidades para descobrir que todos somos seres humanos. Alô, você está no planeta e está todo mundo aqui para melhorar. Sim. Né? Não tem essa condição de que eu sou pior do que ninguém. Está todo mundo tentando. A Fernanda nos explicou que o papel de vítima, lá no fundo, a pessoa tem um ego maior que tudo, não é isso? O ego não lá cabe. No fundo, o ego dela é imenso. Né, um orgulho imenso, por isso que ele é vítima. Por causa que essa que passa, ele se acha vítima que é mais confortável, né? E chama atenção, né? Porque ela é diferente. Sim. Imagina se ela fosse igual a todos, qual graça seria? Obrigado. Fernanda, né? Isso. Fernanda, eu te perguntaria assim, né? Como também tem muitos tertulianos escutando e talvez muitas pessoas aqui também passam por isso. O que você diria a uma consim que está atravessando uma doença muito grave, né? E aí ela se perceba nessa situação de papel de vítima? E o que você poderia dizer para ela, assim, quais as consequências, né, para ela estar nessa condição? E o que ela deveria fazer para tomar a rédea da situação? Eu sei que aqui você já explanou várias coisas, mas eu acredito que isso assim vai ser bem pontual. A pessoa, se diz num caso de doença grave? Uma doença grave. Às vezes até terminal, e às vezes ela até nem se percebe que está no papel de vítima, né? E ela não está vendo assim, as consequências que está levando, né? No caso, ela tem uma saúde mais consciencial. Então, não sei se eu me faço entender, mas assim, de você poder assim colocar as consequências para essa consciência, ela ficar nesse papel de vitimização. Eu até te coloco um exemplo que eu já participei, né, com pacientes com câncer também, e numa palestra até teve uma pessoa que disse, não, olha, eu não quero sair dessa condição, eu nunca fui tão amada, eu nunca fui tão, hoje eu posso dizer não, né? Então, é uma condição que realmente é um trabalho. Esse verbete ele é muito pontual. Eu acho assim que eu já passei por isso também. Tenho pessoas na minha família passando por isso também. E muitas vezes você até consegue, né, assistir outras pessoas. Às vezes muitas pessoas próximas você não consegue. Então eu vejo essa questão muito importante, porque às vezes eu posso dizer assim, eu me considero no papel de vítima, mas e daí? Eu vou continuar nisso? Quais são as consequências, né, para a minha doença, né? E o que eu devo fazer para me tomar as rédeas da situação, reverter o quadro? Então, nesse caso, eu pensando numa pessoa com uma doença grave, terminal, vai aquela condição de posicionamento. Às vezes ela levou uma vida inteira pensando como vítima. É uma condição difícil você agora, na reta final da vida, tentar sair desse círculo vicioso que você criou para você mesmo. Mas se a pessoa estiver aberta a melhorar, eu acho que vale a pena, se você tiver acesso a essa pessoa, tentar intervir e mostrar para ela que essa condição não vai levar ela a lugar nenhum. Essa condição não vai fazer dela uma pessoa melhor, na verdade vai fazer com que ela tenha uma dessoma até pior, que ela vai ficar com essa melancolia que a gente falou, essa melancolia extrafísica, de ter se sentido, né? Nossa, que vida desperdiçada, nossa, que vida ruim que eu tive e agora terminei pior ainda, que condição horrível. Tem um livro agora que eu não estou conseguindo me lembrar o nome, da Bárbara. Da Bárbara Diário de Autocura. Diário de Autocura, que é um exemplo da pessoa que tinha tudo na mão para se vitimizar.
mas ela escolheu escrever um livro e fazer uma gestação consciencial. Não, eu sei que eu tenho uma doença terminal, que eu tenho pouco tempo, mas eu não aceito me submeter a essa doença e me sentir uma vítima do destino. Eu vou fazer alguma coisa a respeito. É um exemplo, quem sabe, né? Esse exemplo que ela dá, seria interessante, às vezes, a pessoa ler uma obra como essa, que é uma obra escrita de uma pessoa que estava na mesma condição que ela. Que ela, né, eu vejo assim que ela tinha a faca e o queijo na mão para ser uma vítima e considerar que ela estava numa situação tão ruim, ai, coitadinha de mim, não vou fazer mais nada a respeito. Eu já estou no finalzinho mesmo e resta pouco tempo. E ela dá a virada de mesa e não aceita aquela condição e corre atrás dos objetivos dela. Mas tem que ver a abertura dessa pessoa, né? Se ela quer, porque, que nem eu já tinha falado antes, se a pessoa não quiser melhorar, nada vai fazer com que aquela pessoa nem te ouça. Mas, nesse caso, as melhores energias para a pessoa e desejar o melhor para ela. Vai sentindo que abertura que ela tem. Inclusive, quando você fala do livro da Bárbara, né, tem até vídeos também. Tem, né? Tem, vale a pena. Eu também li o livro. Agora, então, a gente encontra aí um sinergismo hipocondria e vitimização. Pela ideia dela, né, a gente já pode pensar nisso também. Essa ideia, inclusive, da hipocondria, foi uma coisa assim que eu já estava nessa reta, já mais nas revisões do verbete, e aí me veio a ideia na cabeça da pessoa que eu conheço um exemplo de uma pessoa que é linda, tem tudo para dar certo, tem uma voz melodiosa, sabe? Aquela pessoa que, você olha assim, aquela pessoa não tem problema. E ela só vê todos os problemas de saúde que ela tem. E eu falo, nossa, com todo esse potencial que ela tem, quem me dera, né? E ela só vê assim, nossa, mas eu tenho problema disso, daquilo, porque a minha mãe tinha isso, e eu vou ter isso também, isso, aquilo, então eu tenho que me medicar. E eu falo, que coisa, né? A pessoa, aquilo está tão evidente, e a pessoa realmente, às vezes, não enxerga aquilo. E por isso que eu digo, ela acha que as pessoas não estão vendo, mas aquilo está sempre evidente. Fernanda, em tecnologia, você coloca a técnica da autoconfutação. Qual que é a página? Página 31, tecnologia. Técnica da autoconfutação. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa técnica. A ideia é que assim, a pessoa no papel de vítima, ela não refuta os argumentos que ela tem. Ela não tem o costume de contestar. Então, ao fazer a técnica da autoconfutação, ela abre mão daquela forma acrítica que ela tem uma ideia, né, pré-concebida de alguém me fez mal, logo todas as pessoas vão me fazer mal. E aí ela fala assim, tá, mas se fulaninho me fez mal, então não foi todo mundo. Não foi todo mundo que me fez mal. E foi num dia específico. Será que se eu fizer uma nova experiência, tem chance de sempre dar errado? Não, não tem chance de sempre dar errado. E ela vai confutando aqueles argumentos que antes eram tão lógicos para ela, e ela vai refutando, pensando assim, peraí, eu estou generalizando essa situação. Um caso específico que eu tive um maltrato, alguma coisa, eu não posso colocar para todas as situações da minha vida. Eu posso contestar isso. Eu posso questionar e chegar à conclusão que não, isso foi um momento pontual, foi um momento específico que aquilo aconteceu. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer sempre. Que aconteça uma, que aconteça duas, não é por causa disso que vai acontecer sempre. Então, se você tiver o hábito de fazer essa técnica da autoconfutação, de refutar os próprios argumentos, você vai vendo que há formas mais flexíveis de pensar e você pode levantar hipóteses de coisas que você nem tinha parado para pensar. Demora um pouquinho, isso. Você pode, por favor, falar na página 31, efeitologia, os efeitos da supervalorização do ego e depois os efeitos da supervalorização de ideias? A pessoa, nessa condição de vítima, ela supervaloriza o ego dela, que nem a gente falou. O ego não cabe nessa sala aqui. É um tremendo egão. É um egoísmo que você acha que sempre as suas ideias são as corretas. Não há essa flexibilidade de pensamentos para cogitar que existam outras hipóteses factíveis e que não são não necessariamente aquelas ideias que você tem. Então, há a valorização do meu egoísmo. Eu sou a dona da verdade, então eu supervalorizo essa condição.
E a supervalorização das ideias nessa mesma linha. As minhas ideias são as ideias corretas, não interessa se o outro pensa diferente. Eu enxergo a vida por aquele viés que eu criei e que eu considero ele como correto, como o único possível. Eu acho bacana aquela frase assim, não, mas o meu problema é pior que o seu. Eu acho máximo. Isso que e é você o meu, escuta do outro, mas você não sabe não, o tamanho do meu. Mas o meu é muito maior. O meu é muito maior do que o seu é fácil. Geralmente isso acontece na questão de hipocondríaca, né, das doenças. Né? Aí você vê o ego, tem esse problema, o meu é muito maior que o seu. Os traumas de infância, e aí vai. Continuando a efeitologia, o efeito de atrair Espera só um pouquinho que ela tem outra pergunta. Na página 32, no Paradoxologia, primeiro, paradoxo de a zona de conflito ser a zona de conforto. Ao mesmo tempo que eu me sinto em conflito nessa situação vitimizada, porque há um mal-estar que é inegável. Você não se sente bem numa situação de conflito, numa situação que você não se dá bem com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o se manter nessa zona de conforto, isso é paradoxal. Por que eu já enxergo que eu não estou me sentindo bem nessa condição e eu me mantenho nela? E por que tantas pessoas fazem isso hoje? Que nem a gente falou, a nossa cultura favorece isso, de se sentir inferiorizado com relação às outras pessoas. Então, é uma condição que eu entendo como paradoxal, porque mesmo você sentindo esse conflito, você se mantém nessa zona de conforto. Mesmo me sentindo mal comigo mesmo, eu continuo empurrando com a barriga, continuo procrastinando. Tá bom, entendi, obrigada. Nada. Não. Em efeitologia, o efeito de atrair algozes. A tendência a vítima que se preze, a boa vítima é aquela que atrai algozes, né? Como é que eu vou ser vítima de alguém se não tiver alguém me maltratando, para eu pensar mal? Você está vendo como eu não... Se não tiver algoz, não tem o papel que graça mais. Que tem. Não tem o papel mais, ele deixa de existir. Então eu vejo que é uma coisa que acaba acontecendo. Assim, você atrai porque é o que você considera que é o teu padrão, que é o teu hábito. Aqueles pensamentos que você tem, a tua holosfera acaba atraindo esse padrão para você. E você gosta disso. Condição paradoxal também. Mas enquanto eu estiver atraindo algozes, eu me mantenho na condição de vítima. Eu me mantenho nessa condição, né, desse lenga-lenga de não melhorar, de não buscar uma condição mais saudável para mim mesmo. Tem a ver com o assunto. Pois não. Que ela falou do algoz, eu acho que ela podia linkar também com a questão da dupla. Porque eu acho que vai ter sempre a vítima que vai buscar uma dupla que vai se inferiorizar, mas vai ter aquela que vai buscar como duplo o algoz também. É verdade, isso é bem verdade. E aí vem a outra síndrome que o povo está estudando, e o cara mártir. Eu acho que vitimização e martirização tem muito disso também, estão juntos. Né? Que ser um mártir, eu que faço muita assistência, e eu atraio mesmo, e aí vai. Tem a ver com isso também. Na página 32, na mitologia, eu queria que falasse um pouco sobre o mito da perfeição, o mito do sofrimento purificador. Olha lá, é isso aí. A pessoa nessa condição vitimizada, ela considera como as outras pessoas são perfeitas. E eu não sou digna de valor e eu não consigo enxergar os meus valores. É um mito, não enxergar as pessoas como elas são. É uma condição bastante paradoxal, que ao mesmo tempo eu penso mal das outras pessoas, eu acho que elas não prestam, ao mesmo tempo eu consigo enxergar a perfeição, eu idealizo as outras pessoas e me considero inferior. Então, eu vejo que há uma distorção cognitiva que eu acho que é até uma confusão mental nesse sentido. Porque é se colocar numa situação de ela não presta, mas ao mesmo tempo as pessoas são perfeitas, quem não presta sou eu. E você vê, é uma coisa que fica intrincada, a pessoa que não se compreende bem em que situação que ela está. Que ela precisa trabalhar igual as outras pessoas, que ela precisa de se esforçar, porque ela precisa melhorar, mas que ela não vai chegar à perfeição. Está todo mundo aqui, está todo mundo doente. A gente está aqui para melhorar, para chegar numa condição mais saudável. Tem aquela ideia de sofrer é um valor e sofrer purifica.
É praticamente ser membro da Opus Dei, né? Se não tiver então, quanto mais você físico, sofre, mais pura consciência é. Então, quase que o sofrimento físico é a certeza que, que alguma coisa está acontecendo. Da libertação não tá parado. da alma. A libertação da alma. Por aí. Mabel, só para complementar, essa inferiorização que a Fih falou que faz com que as pessoas tenham medo de falar. Às vezes a pessoa está numa situação constrangedora. Lembrei de um exemplo aqui de um amigo que mencionou que estava numa situação dentro de um ônibus, uma outra pessoa incomodando, e ele, por medo de falar ou de se expor, acabou vivenciando uma situação constrangedora. Então a pessoa se inferioriza, né? Como se ela se sentisse mal e aí não fala e às vezes vivencia situações necessárias. É verdade isso. E o mito do sofrimento purificador foi isso que já foi colocado aqui, né? Isso. Como se o sofrimento fosse levar a minha libertação. É o céu, você vai alcançar o céu. Eu fosse para o céu. Esse mito do céu também. A salvação, a palavra é essa, salvação. Então, Fernanda, em vários momentos do verbete, ele me remete à ideia, assim, do papel de vítima, ligação muito forte com alguém de passado religioso muito forte. Principalmente, assim, a etimologia da palavra vítima é muito forte, né? Você faz essa ligação? Eu faço uma ligação, eu concordo com o que você diz, essa questão religiosa de você ser um carneirinho, de você ser obediente, de haver essa subjugação, a humildade, tudo isso muito valorizado dentro do processo religioso. E a vítima, parece que ela não conseguiu se desvincular dessa situação, mesmo que ela não esteja mais dentro de um processo religioso, ainda existe essa condição que a pessoa se sente subjugada, pensa daquela mesma forma, ela não se atualizou, ela já tem conhecimento que é mais avançado, mais positivo, que ela já pode ter uma condição melhor, e ela não se atualiza. É como se ainda tivessem todos aqueles resquícios daquele condicionamento religioso, que tem um líder que me diz o que eu tenho que fazer, que eu não preciso ter os meus próprios pensamentos, que eu seja uma pessoa que decide pelas coisas, que preciso sempre dar opinião alheia para saber o que eu vou fazer da minha vida. Então, é todo um ranço religioso que precisa ser trabalhado e que eu vejo não é uma condição que você vai ser resolvida da noite para o dia. Mas se você já identifica isso, você fala, opa, nesse caso aqui, você se flagra naquela condição e não permite mais agir daquela forma. Mas eu particularmente vejo uma relação direta mesmo ainda com esse resquício religioso, né, de comportamento no dia a dia, falta de atualização. E tem uma repercussão direta no caso nosso aqui, para quem traz isso ainda, na convivialidade, então, com o grupo hoje, né? Sim. Tem uma pergunta ali, só para cima. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Tá? Dentro dessa linha de raciocínio, tem duas coisas que se percebe. A questão de postura monárquica, né? Que é a questão de eu preciso que as pessoas olhem para mim, né? Que a vítima ela quer atenção só para ela, né? Então, ela se fragiliza e todo mundo, ai, coitadinha, vem em volta dela, e aí ela se alimenta da energia do outro. E tem a questão religiosa também, né? Então, a pessoa tem aquela postura religiosa. Mas a gente não pode deixar de entender que no Brasil, o Brasil tem a cultura espanhola e a cultura portuguesa. Se a gente for analisar os Estados Unidos, não existe esse tipo de postura. Então, aqui, a questão do coitadinho, do pobre, da vítima, do santinho, isso existe muito no Brasil, isso é muito valorizado na cultura. E então, é por causa da monarquia e da religião. Exatamente. Então, são duas coisas, né? É a monarquia e a religião. Então, a pessoa tem postura monárquica e tem postura religiosa, porque as duas estão muito juntas. A igreja sempre andou do lado da religião, né? Agora, a minha pergunta Fernanda, quando a gente sempre tem, quando a gente escreve um artigo e coloca um artigo ou um verbete, a gente tem um time de que as coisas já começaram a virar. Então, que a gente já começou a sair do papel de vítima e teve um resultado positivo. Tá? Essa exposição é uma. Qual é o seu time?
em que momento você percebeu que você conseguiu, quer dizer, que você está conseguindo superar essa condição? Olha, eu vejo que é um processo. Eu identifico isso e eu vejo que é uma condição que eu não quero mais para mim. Eu encaro como é um mini acerto essa condição de, às vezes, você conseguir deixar de se vitimizar e escrever um verbete, por exemplo. Mas ainda é o início do princípio do começo. Ainda tem muito trabalho pela frente. Então, assim, é arregaçar as mangas e ver o que eu posso fazer, em que condições que eu posso me expor mais, em que condições que eu posso praticar a tarefa do esclarecimento, em que condições que eu posso qualificar a minha tarefa energética pessoal. Então, você vai fazendo uma série de ações. Eu vejo assim, até colocar um planejamento no papel e ver o que você quer fazer, que você considera que aquilo vai te ajudar, é um processo muito pessoal. Mas eu vejo até a condição de você valorizar aqueles mini acertos diários que você tem. Pequenos acertos que você fala, nossa, né, mas eu já estou um pouquinho melhor do que eu estava ontem. E você já dá um passo à frente, você já está um pouco melhor. Então, é um processo gradativo que, dia a dia, você vai vencendo passo a passo. Dá aquele momento, deu aquela escorregada, opa, se recompõe, volta para o caminho, não quero mais essa condição para mim, não quero mais saber de religião, de monarquia, estou fora disso. E volta para aquela retilinearidade pensênica, né? Você está naquele caminho e você quer continuar naquela situação mais saudável. Ok? Nós temos umas perguntas aqui, então, pessoal. Fatologia, página 30, segunda linha. Poderia expandir sobre o valor do papel vivido pela Consim no contexto social e o emprego autoconsciente da prática da aceitação das imaturidades e dos erros cometidos por outrem? Bom, quanto ao valor do papel vivido pela Consim no contexto social. Essa nossa cultura da vitimização e a valorização que você dá para o papel que você vive. Você vive na condição de vítima e aceita aquilo, ou não. Então, a necessidade desse questionamento de não aceitar mais esse papel vitimizado. Foi nesse sentido que eu quis colocar, contextualizando com o social, com as outras pessoas. Mesmo que você veja a maior parte das suas pessoas vitimizando, eu não quero mais essa condição para mim. Então, é uma condição que você quer, uma condição mais saudável. E aquela coisa de não pensar mal de ninguém. Que, né, que o professor Valdo tanto fala, dos erros cometidos por outrem. Porque se tiver aquela competição que você disse logo no começo, aí ela entra de novo nisso, né? Porque ela não adianta, ela não vai conseguir competir com os outros. Não. E se ela toma essa postura, não vou pensar mal das outras pessoas, aconteça o que acontecer, ela, né, toma uma decisão, ela toma as rédeas da vida. Na verdade, ela tem que parar de guerrear. Acabar com esse conflito íntimo. Acabar com a guerra, né, que ela tem dentro dela. E o emprego autoconsciente da prática da aceitação das imaturidades e dos erros cometidos por outrem é justamente isso, né? Essa condição heteroperdoadora, é acabar com esse conflito que existe de julgar as pessoas pelos comportamentos delas. Quer dizer que, na verdade, ela deve ser autoperdoadora e heteroimperdoadora. Então, ela tem que jogar o inverso agora. Ela tem que ser autoimperdoadora e heteroperdoadora. Porque o jogo da vítima é justamente esse, né? É de se perdoar, não praticando ninguém. A autocomplacência ad infinitum, e os outros, né, que estão errados. Não tem a menor chance. Os outros... Sem entrar na condição de vítima, porque aqui no item 7 da taxologia tem uma condição de vítima heteroperdoadora que é patológica. Como é que é uma condição oposta. Isso, é um perfil das vítimas. Para deixar bem claro para a pessoa não entrar nessa condição aqui, de ser heteroperdoadora, mas não na condição de vítima. Sim, sem se vitimizar, não é isso? É, porque essa condição heteroperdoadora seria no sentido que assim você vai relevando e relevando, às vezes uma situação de prejuízo que não dá mais para se manter nessa condição. Isso aqui, no caso, é acabar com a permissividade, né? Quando você aceita ser vitimizado, você aceita aquela condição. Você perdoa, mas não é bobo. Você não está ingênuo. É por aí, né? Não é ingênuo. Trinomiologia, página 31, o primeiro trinômio. O papel social, status social, estereótipo social. Ela quer que você comente. Felipe, no caso. Então, eu vejo que isso dá uma coisa que caminha junto. Porque o papel social é a questão dessa convivialidade com os parceiros evolutivos, né? O status social, qual é o status que você ocupa na sociedade? É de privilégio, não é?
E o estereótipo social é essa questão da adequação ao padrão social. Então, são coisas que caminham juntos, né? O papel social, o status social e o estereótipo, às vezes aquele modelo de padrão que você segue. Ok? Na paradoxologia, página 32, penúltima linha, comentar. O paradoxo do padrão de vítima injustiçada e de vilã vingativa poder coexistir quase simultaneamente na mesma consciência. Essa é uma condição muito interessante, né? Porque a vítima que é injustiçada, ao mesmo tempo, ela é uma vilã, ela é alguém que come pelas beiradas. Ah, você fez isso comigo? Me aguarde, o que é teu tá guardado, né? Então, você quer se vingar da pessoa. Então, como assim que ela é vítima? Ao mesmo tempo, ela é injustiçada e, ao mesmo tempo, ela tem 2 em 1 na mesma pessoa, né? Ela é uma vilã vingativa quase simultaneamente na mesma consim. Quer dizer, que é aquela ela história não perdoa. Que a Fafá estava falando da agressividade, né? E aí ela vira agressiva. Aí ela vira agressiva, ela pode reagir de várias formas, né? A pessoa fala assim, nossa, mas nem sei o que eu fiz para aquela pessoa, mas às vezes uma coisa que passou anos atrás, você ainda lembra, aquele dia que você me fez aquilo. E a outra pessoa está pagando por uma coisa que ela nem sabe o que ela fez, ela nem lembra o que ela fez, e pode nem ter tido uma intencionalidade ruim, mas a vítima não esquece, né? Eu trabalho com educação e eu percebo hoje muito um discurso dos pais assim, ai, coitadinho, e quando entra em contato com a gente que é educadora, assim, intervindo pela criança e não deixando a criança aprender a se virar, a se defender. E eu entendo que isso vai também fazendo a criança se colocar no papel de vítima. Que orientação que talvez você pudesse passar para os pais nesse sentido? Olha, eu entendo que a superproteção das crianças é algo muito negativo, porque ao superproteger, você deixa de dar a oportunidade daquela criança ter as próprias decisões, lidar com frustrações, ter as experiências da vida que ela vai ter na adultidade. Então, a superproteção, ela não favorece essa condição mais rígida na adultidade, essa condição de autodecisora, de tomar as rédeas da própria vida. Ela fica numa condição de alguém vai decidir para mim. Você quer sorvete de creme ou de chocolate? Ah, não sei, tanto faz. É como se você esperasse sempre uma resposta de fora. Você perde a sua autonomia, você perde... O mais grave que eu vejo é perder a autoconfiança que você é capaz de tomar decisões. É aquele mundinho que vive cercado, que vive muito cuidado. Aparentemente, os pais só querem proteger. Mas chega numa condição que a pessoa ela perde totalmente a autonomia, ela fica com a sensação de incompetência. Sempre foi resolvido para mim, por que agora eu tenho que decidir as coisas? Agora, às vezes, vira um ditador, né? Aquela criança ditadora, que ela manda, desmanda, faz, desfaz, porque ela é super mimada, que é né? também o oposto, mas que oposto, pode acontecer, né? Também. Dela virar, né, aquele algoz lá. A criança virou algoz, muitas vezes. Tudo bem? Que relação pode existir entre o papel de vítima com a síndrome do impostor? O impostor é aquela síndrome da pessoa que tem medo do sucesso, né? Vai ter até um curso sobre isso. Então, qual é a relação dessa síndrome do impostor com o papel de vítima? Eu vejo que é uma relação direta no sentido que quando você acha que você não tem essa capacidade, você não assume as suas potencialidades, você acha que está sendo um impostor, você é uma vítima. Você acha que aquilo é uma condição irreal, que você não... quando você faz qualquer coisa que você acredita que não seja de um determinado valor, você fala, não, mas não é bem assim, eu não sou essa pessoa. Foi sorte, foi uma condição de fora, foi alguma coisa que aconteceu, mas não é o meu padrão. Então, você se considera um impostor. E nesse sentido... Você não é um impostor, você só não quer admitir, você não está sabendo como admitir as suas potencialidades. Então, é diretamente relacionado. Quer fazer uma pergunta? Então, na página 32, Feminologia, a personagem Amélia. Essa personagem Amélia é justamente aquela que é frágil, ela é totalmente influenciável, ela faz tudo para agradar os outros. Eu entendo como um exemplo bem claro de vítima.
Não, ela é vítima do marido, não é isso? Ela é vítima do marido, mas ela aceita essa condição de ser essa ela emocionalmente coloca, frágil, de ser a coitadinha. Mas ela é um exemplo, né? É o sexo frágil, né? É o exemplo clássico do sexo frágil. Mas é uma condição de vítima. É o estereótipo, né? É o estereótipo da vitimização. Fatologia, página 30, quarta linha, de baixo para cima. Comente a falta de realismo na autoavaliação existencial. Essa distorção cognitiva, que é a vitimização, é uma falta de realismo. Você não, nesse caso da autoavaliação existencial, você não querer se enxergar de fato como você é, você não admitir as potencialidades que você já tem, você não querer admitir até perante o grupo, porque aquilo vai gerar mais responsabilidade, vai gerar uma condição que você tem que se mexer, você não pode ficar mais parado, sentadinho na sua zona de conforto. Então, existe uma falta de realismo até com uma questão de proteção para você não sair da sua zona de conforto. Muito bem. Para quem acessou a Conscienciologia há pouco tempo e se identifica completamente com o verbete e quer se posicionar e pretende organizar uma viagem para Foz, quais laboratórios se deve priorizar? Olha, eu coloquei algumas ideias aqui de laboratórios. Eu coloquei o do estado vibracional, o laboratório da pensenologia, o da cosmoeticologia. Esse é um fato, cosmoeticologia. Da parageneticologia. Mas um até que eu não coloquei aqui, mas que eu fiz agora recentemente, eu fiz até 2 seguidos, que ele é um laboratório de 3 horas e meia, é o da mental somática. Porque eu não coloquei aqui e vi assim, puxa, era importante ter colocado, porque a mental somática é justamente o oposto do papel de vítima. É onde você leva aquele discernimento, né, para o cérebro, você vê, não, eu não quero mais essa condição para mim. Agora eu vou me questionar, eu vou ser uma pessoa mais crítica, eu vou ser uma pessoa mais racional. Então, tem vários laboratórios relacionados. E tem aquele laboratório de paradireito, que também é um interessante, laboratório que é o direito novo, né? meu e o direito do outro, né? Que é um laboratório novo agora, que foi inaugurado recentemente. Recente. Em tecnologia, página 31, final da penúltima linha. Poderia comentar a técnica da autodecisão? A técnica da autodecisão foi aquela questão que eu coloquei aqui. Aconteça o que acontecer, eu não me permito mais, nesse caso aqui, fazer esse papel de vítima. É usar a vontade decidida e colocar numa condição de auto-imperdoador mesmo. Eu não considero a possibilidade de ser complacente, de ser bonzinho comigo mesmo. Eu me decidi numa situação de ter um padrão mais rígido, uma forma de me manifestar mais saudável, e eu não aceito mais ser uma condição de auto-perdoador. Eu quero uma condição mais saudável para mim. Ok. Na página 33, taxologia, item 6. Poderia comentar sobre a vítima fascinada? Sim, aqui eu coloquei com alguns exemplos, como, por exemplo, a síndrome de Estocolmo, a síndrome da ectopia afetiva. Explica um pouquinho, Fernanda, como é que é isso, porque aí ajuda. Então, a ideia aqui até da síndrome de Estocolmo é a pessoa que ela se apaixona, né, pelo raptor dela, uma pessoa sequestrada, ela acaba ficando com aquele afeto deslocado, que ela se apaixona pelo sequestrador, né? Sequestrador dela. Então, você vê, é uma vítima fascinada, tem totalmente um deslocamento afetivo aí, uma distorção cognitiva. Da mesma forma que a síndrome da ectopia afetiva, né, onde tem essa afeição deslocada, você adora, você glorifica alguém, ou até mesmo numa outra condição, a pedofilia, sempre um amor que está errado. A pessoa entende como uma afetividade, mas está totalmente distorcido, patológico, bem diferente do amor natural, do amor romântico, do amor da dupla. É uma distorção mesmo, algo errado. É o que alguém estava falando, acho que foi ela, de achar que tem que ter um duplismo sofrido, né? De ter uma dupla que é um algoz, né? Ao invés até de você assumir o teu potencial e procurar alguém para você ajudar. Para ajudar. Parafatologia, página 31, segunda linha. Poderia aprofundar mais sobre as algemas da interprisão grupo kármica?
Nessa condição do papel de vítima, você só favorece a interpretação grupocármica, pensando mal das outras pessoas. Nessa situação que você se coloca, você só favorece voltar mais e mais vezes com aquelas pessoas para limpar aquele rastro evolutivo. Então, é um sentido figurado mesmo, mas que seria a questão de você criar algemas. Você se mantém preso àquelas pessoas que você está pensando mal. Então, você vai permanecer vindo com aquelas mesmas pessoas, vida após vida, até assumir uma condição melhor em que você seja mais saudável. E que você assista a que você assista, saia dessa condição. Aquela história é bom, mas aquele conceito do professor Valdo, né, de seremos líderes no extrafísico, é por aí. Porque nós vamos atender as nossas vítimas do passado. Abrir mão de ficar nessa condição vitimizada e justamente a partir de agora... vai atender, então muda o cenário completamente, né? O que eu posso fazer para assistir essas pessoas que eu prejudiquei? Que eu prejudiquei, que são as nossas vítimas. Do passado. Do passado. O medo de consciências extrafísicas e assediadores quando estamos a sós ou em uma projeção sonho, poderia ter alguma relação com esse verbete? Pergunto, pois estou tentando vencer esta fobia. A pessoa pode sentir esse medo pela falta de conhecimento, a falta de experiência, a falta até mesmo de estudo sobre o tema. Mas conforme ela vai aprofundando nisso, ela pode ir eliminando gradativamente essa situação. Ela tem uma condição de vitimização, às vezes é pela questão do medo exacerbado, de achar que não dá conta de fazer assistência, às vezes a consciência que ela percebe que estão próximas dela, e se vitimiza nesse sentido, né, de quem sou eu para ajudar alguém? E você pode, sim, deixa eu fazer o melhor que eu posso fazer nessa situação. Agora, Fernando, o triste disso é ter medo de amparador, né? Você não sabe nem quem é quem, você já vai ficando com medo por conta. Exatamente, porque não precisa ser só assediador, pode ter uma baita de um amparador do lado da pessoa e ela está com medo. Já se apavora. Já se apavora, aí é triste. Na sua taxologia, na página 33, eu gostaria que você comentasse dois itens. O item 10, vítima robótica, e item 11, vítima tecnológica. E depois tem mais um item na terapeuticologia. Então, a questão da vítima robótica seria essa questão de ser padronizada, né? A postura da pessoa achar que se ela for igual a todas as pessoas, esse que é o bom. É ser o robozinho, é ser o igualzinho a todo mundo. Igual ao povão vítima, que nem eu coloquei aqui. Você não tem a mínimo de flexibilidade mental. Você quer ser aquele igual a todo mundo. Ser igual a todo mundo, ser aceito. Medo de ser diferente, de ser criticado. É achar que se você for igual a todas as outras pessoas, você vai ser aceito. Não necessariamente, mas é essa ideia preconcebida de que tem que ser igual a todas as outras pessoas. E essa questão da vítima tecnológica, sim, vitimizada pelo cyberbullying. Esse agora é a questão que está mais em voga na atualidade. A pessoa, eu vejo até uma questão de ingenuidade, de imaturidade. A moça que passa a foto dela nua para o celular do namorado, hoje com a tecnologia, e aí termina o namoro e aquela foto vai parar nas redes sociais. Nossa, mas a vida dela acabou por um bom tempo. Às vezes leva até ao suicídio. Claro, claro. Às vezes a pessoa não sabe lidar com aquela situação, mas foi ela mesma quem criou isso. Mas ela estava fazendo algo que era só entre os dois. Mimo. Só que ela é uma condição altamente madura, uma condição que ela mesma colocou para ela. Ela se colocou nessa situação. É uma vítima? Mas da própria imaturidade, né? Ela se colocou numa situação negativa, achando que estava fazendo alguma coisa que não vazaria para a rede social. Só que hoje, com a internet, com essa universalização das informações, não dá mais para ter esse tipo de ingenuidade. Sim. Não dá mais para cair nessa armadilha. As redes sociais são uma armadilha, né? São uma armadilha. Se ela souber usar, é uma armadilha. E aquela questão lá, né, de memória inapagável, né? Exatamente. Não se apaga mais, né? E são os rastros, se espalha, os rastros energéticos que a gente deixa virtuais. Não é? A gente fala muito de rastro energético, mas é virtual, mas ele está lá, a energia está lá. Não se perde. Não se perde. Lá onde? Virtual, mas está. Na terapeuticologia, eu acho bem interessante o item 7, registro. Então,
Então, é a questão aí da mental somática que você comentou, né, de você sair do círculo vicioso, psicossomático, emocional, e ir para círculo virtuoso, né, mental somático, racional. Então, eu gostaria que você comentasse sua experiência com relação a esse item. Eu entendo que me ajudou muito no meu processo e está ajudando diariamente essa questão de fazer esse registro, até mesmo das parapercepções. Até mesmo para que eu assuma, não para os outros, mas para mim mesmo, que eu tenho já parapercepções consideráveis e percepção de amparo, né, identificação de sinalética, e isso vai te dando uma sensação de competência. Você já não tem mais dúvida de certas condições que, se você não registra, fica por conta da memória e você pode esquecer. Então, ao você fazer o registro, você vai criando um histórico das suas percepções. Isso vale não só para percepções, né, como se fosse a agenda diária. Isso te ajuda a você ir criando o teu histórico pessoal e se sentir mais fortalecida. Reconstrói as sinapses, né? Reconstrói, você vai ressignificando as situações. Exatamente, reconstruindo. É interessante isso. Tem uma pergunta, Fabiana? Fernanda, você acha que a gente poderia dizer que todo momento que a consciência se coloca aquém do potencial dela, de uma certa forma ela estaria se colocando na situação de vítima? O que você acha? Eu acho que sempre que ela se coloca aquém, que ela se vê em subnível, ela se coloca numa condição de vítima. Ela deixa de assumir as suas potencialidades e que é uma condição que eu vejo como vergonhosa, vexaminosa. É aquela questão que você acha que ninguém está vendo, mas todo mundo está vendo e só você que está querendo fazer aquele auto-engano e acha que só você que sabe da verdade. Mas todo mundo está vendo aquele padrão vitimizado, aquela condição acanhada, aquela condição que a pessoa não toma posicionamento, é coitadinha. Aquilo fica extremamente evidente, mas eu não sei, a vítima entende aquilo como ninguém percebe. Eu consigo passar despercebida pelos ambientes, que é um tremendo do auto-engano. Então, diante disso, sair disso seria uma escolha da própria consciência mesmo, se ela tem esse conhecimento. Se ela tem esse conhecimento, eu acho que é uma escolha, uma obrigação ela sair dessa condição vitimizada, porque ela não tem mais outra saída, né? Tem uma síndrome que a pesquisadora Mi trouxe, que era do derrotismo. Alguém se lembra do nome? Que tem a ver com isso, que a pessoa se sente derrotada antes de começar. Ela é uma autossabotagem, né? Ela mesma, antes de começar qualquer coisa, ela mesma já se sabota. Já se sabota antecipadamente. Tem um verbete. Eu vou olhar aqui. Fernanda, na página 31, em Principiologia, na última linha, o princípio de duvidar das próprias certezas. Então, eu vejo isso como uma condição fundamental, porque se eu confiar cegamente nas minhas próprias certezas, eu não saio desse meu círculo vicioso. Então, eu preciso ter essa postura de duvidar das minhas próprias certezas, onde eu consigo criar outras hipóteses, perguntar a outras pessoas, viu, nessa situação que eu me encontro, você também pensa dessa mesma forma? Você faria diferente? Então, você flexibiliza. Uma coisa que eu vejo como muito problemática para a vítima é a rigidez mental mesmo, é você não flexibilizar, não ver outras alternativas. E quando você faz isso, você abre um leque de opções que essa é a condição verdadeira libertadora, né? Porque você sai daquele círculo vicioso e você tem a sensação que agora você está respirando, agora você está retomando a sua proésis. O verbete que eu comentei chama-se Síndrome da Pré-Derrota. Já está na enciclopédia de autoria da professora Mi. Tem mais alguma pergunta aqui? Pois Teria. A Fernanda também, na ciclologia, na página 31, na segunda linha, o ciclo dos enganos não corrigidos a tempo. Eu vejo que nessa condição seria, você vai percebendo ao longo do tempo oportunidades que você teve de corrigir os enganos e você vai deixando passar, que nem aquele exemplo que foi colocado logo no começo, de alguém que às vezes lá não te cumprimentou e você pega aquela situação e deixou até de ser amiga da pessoa e foi, na verdade, um grande engano. Se você tivesse chegado para a pessoa e conversado com ela e descoberto até que foi porque ela estava distraída, por isso que ela não te cumprimentou, você não teria perdido uma amizade por causa disso. Isso pode acontecer em vários aspectos, de você
está enganada, como você tem aquele padrão rígido de pensamento, vão acontecendo enganos que, se você não contesta, se você não faz uma refutação daquilo, você não tenta colocar outros argumentos, você vai tendo um desperdício, você vai perdendo muito tempo e não corrige as coisas que às vezes seriam tão simples, mas por essa condição de fechadismo, de não querer se colocar numa situação de exposição, até você deixa de corrigir, você deixa passar. E aí você vai juntando enganos, em vez de corrigir eles, mesmo que não seja na hora, no momento que aconteceu, vai depois e tenta corrigir, tenta ver o que aconteceu de fato, e você vai esclarecer algo que estava dando um assédio danado e que não era nada demais. Okay? Na paradoxologia, você tem aqui o paradoxo da superproteção tornar a vítima mais frágil. Na terceira linha da página 32. O paradoxo da superproteção tornar a vítima mais frágil. Você podia falar um pouquinho disso? Eu vejo que a superproteção, que nem eu já tinha falado antes, acaba deixando a consciência numa condição, mesmo na adultidade, ainda infantilizada. Porque ela tem aquela superproteção, seja dos cuidadores, dos pais, quem que seja cuidando dela, e ela perde oportunidades de tomar decisões, de criar a competência de que ela tem condição de tomar as decisões por ela mesma, ela pode caminhar com as próprias pernas. E enquanto ela tem essa situação de que ela acha que os outros vão tomar uma decisão para ela, ela fica nessa condição de dependência, ela não caminha, aquela condição fica estacionada, ela não se permite tomar novas decisões, ser uma pessoa mais crítica, debater, questionar, ela fica numa condição de boba mesmo, que ela não tem o próprio pensamento. Quer dizer que a saída aí, que é o que você está tentando trazer, né, Fernanda, é o autoenfrentamento da situação, para não piorar o que já está ruim. Porque se não enfrentar, a tendência é piorar, é isso? A tendência é piorar. Porque ela vai criando, né, aquela pato-pensanidade. Aqueles auto-enganos, as fantasias, aquilo ali, a tendência é virar uma bola de neve mesmo. Ao invés de você ir lá e, muitas vezes, só vai depender de você ir ter uma conversa com a pessoa e ver o que de fato aconteceu. Ao invés de gerar essa condição de virar uma bola de neve, aquele problema que era uma coisinha de nada, ganha uma proporção gigante. Imensa. Fernanda, na página 33, depois dessa, você podia comentar sobre o item 2 e o item 12, ali na primeira taxologia? O 2 e o 12? E o 12. O 2 seria a questão da vítima acanhada, que seria a questão de ser retraída, muito preocupada com esse local de controle externo, que nem eu tinha colocado, né, uma preocupação excessiva com o que as pessoas vão pensar das minhas ações. E é onde eu até mais me identifico aí, essa questão da timidez exacerbada, de ter um grande auto-engano aí de você achar que as pessoas não percebem isso, ou as pessoas te rotulam como tímida e você mesmo se coloca uma condição de eu sou tímida, né? Eu não posso fazer nada com relação assim a isso. Mesmo. É a síndrome da Gabriela, e entra, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E buscar não se superar. Então, nesse caso da acanhada, é buscar condições de exposição, que você consiga se posicionar perante as outras pessoas. E é uma questão de um treino, não tem fórmula pronta. Você vai aos pouquinhos se expondo, deixando de ser uma vítima acanhada. E a outra que você colocou é a vítima subcerebral. A vitimização em si, eu acho que está muito vinculada a essa questão da subcerebralidade pela questão de ser um modo infantil de se manifestar, guiada sempre por esse subcérebro do abdômen, dos instintos. Então, você não se permite tomar decisões baseadas na racionalidade. É tudo meio sem pensar, sem criticar, sem questionar. Então, ela é uma vítima subcerebral porque ela não questiona. Ela deixa a vida levar daquele jeito que é mesmo e vai aceitando aquela condição ruim, mas é assim que ela sabe viver e não busca a autossuperação, que é aquilo que a gente estava falando. Fernanda, por favor, na página 32, mitologia, você poderia falar sobre o mito da transposição de desafios sem autoesforços? É um grande mito achar que você vai conseguir transpor um desafio sem o autoesforço.
Vai ter uma dificuldade inicial, mas com o tempo você vai vencendo e você vai descobrindo que não é um bicho de 7 cabeças, aquele terror, aquela situação problemática gigante que imaginava de princípio. Então, fundamentalmente, precisa ter autoesforço para que as coisas caminhem, para que você consiga se desenvolver, para que você consiga superar. Então, não existe a evolução sem ter esse autoesforço, sem ter essa busca contínua de superação das dificuldades. Obrigada. Não, nada. Obrigada. Tem uma pergunta aqui? O paradoxo do padrão de vítima injustiçada e de vilã vingativa poder coexistir quase simultaneamente na mesma consciência. Podia comentar? Isso já foi comentado, mas é a questão de você, ao mesmo tempo que você é aquela vítima, coitadinha, você consegue ter um posicionamento negativo perante as outras pessoas, porque você não perdoa o outro, e você, aquela ação que a pessoa fez no determinado dia, você não perdoa aquilo e vai planejando uma vingança contra o outro. Então, são duas vertentes numa mesma pessoa. Ela, ao mesmo tempo, é vítima e ela consegue ser uma vilã. Ela consegue ir comendo pelas beiradas e planejar alguma situação de não te perdoei, um dia você vai pagar por aquilo, naquele dia você me fez. Então, uma coisa que, você, em vez de você esquecer, ou então até esclarecer, ver o que de fato aconteceu naquela situação específica, você fica guardando mágoa, rancor, aquele orgulho, o ego, todas essas características do subcérebro, você fica valorizando isso. Agora, pois não. Então, na página 33, a vítima alienada. É essa questão de viver no mundo das fantasias, não valoriza a realidade em si. É ver alguma condição melhor do que a sua e falar assim, eu seria bom mesmo se eu fosse daquela forma. E você vive num mundo irreal da fantasia, das novelas, daqueles mitos, das condições que você vê como condições ideais e que não são realidades. É uma fantasia que a gente cria na cabeça e não desvaloriza a realidade, porque é como se alguém te chamasse assim, viu, mas vamos numa festa? Não posso, aqui que eu estou sonhando, com o meu príncipe encantado. Você está vivendo no mundo das fantasias, você desvaloriza o cotidiano, a vida que você está aqui para melhorar. Uma pergunta? A pergunta é acrescentando o que já foi falado, dos sentimentos de orgulho, mágoa, tristeza, mas um sentimento que fica muito abafado e que a pessoa, às vezes, orgulhosa, ela não assume, é a própria insegurança. Então, ela é uma consciência insegura que, sem assumir essa insegurança, ela não vai atrás do que ela pode mudar, não vai atrás das ideias ou mudar os padrões, as associações que ela faz dentro daquele esquema mental que ela já criou. Ela criou, né? Se ela aceitar essa insegurança, ela entra. Senão, ela não... Ela vai tentar escapar de alguma maneira, não é isso, Pilar? Muito bom. E a questão é, faça com insegurança, faça com medo, mas faça assim mesmo. Não se vitimize, em frente, porque você consegue, confie nos seus potenciais que você consegue melhorar. Olha, gente, esse então é a mensagem para o começo do ano. Não é isso? Nós queremos parabenizar a Fernanda aí pela ótima defesa do verbete. Obrigada. Esse seu papel de vítima já foi superado. E a gente aguarda aí as dezenas de outros verbetes que virão. Obrigada aos tertulianos, aos teletertulianos e aí aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 31 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. O Geraldo com o curso Cultura da Dessomatologia, a Keiko com o programa de verbertografia e o Marcos com o curso Parapsiquismo Intelectual. Olá, tertulianos e teletertulianos. Eu estou aqui em nome da CIP para convidá-los a participar do curso Cultura da Dessomatologia, com a professora Adriana Lopes. Vamos aprender a cultivar o olhar conscienciológico sobre a morte. Alguns tópicos serão abordados. A morte versus a dessoma. Tabu da morte. Posturas maduras e imaturas perante a dessoma. Autopreparação
para a dessoma pessoal. A data vai ser no dia 4 e 5 de janeiro de 2014. Local, sede da CIP, no Discernimento, Foz do Iguaçu, Paraná. Horário, de 15 às 18 horas. Contamos com vocês. Obrigado. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete, a exemplo da neoverbetógrafa Fernanda, com ótima apresentação, a se inscreverem no programa Verbetografia, no formato EAD, que vai se iniciar no dia 27 de fevereiro de 2014. Este curso oferece aulas gravadas, né, que podem ser baixadas e assistidas a qualquer momento e quantas vezes forem necessários, e também acompanhamento semanal da sua produção verbetográfica. Então, com 3 meses de duração, você pode ter o seu verbete praticamente pronto e bem encorpado, né, conseguindo, em seguida, apresentar a revisão da equipe. É importante fazer a inscrição o quanto antes, né, para antecipar o processo da aprovação do título. Então, é interessante você já começar. Isso não é um pré-requisito, mas começando o curso já com o título aprovado, já otimiza o seu processo. A inscrição é feita na recepção do CAEC, né, por telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. E também gostaríamos de passar um aviso importante, que a partir de hoje estamos mudando os e-mails de contato com a IC Enciclo Sapiens. Então, para vocês enviarem propostas de títulos, então, utiliza-se títulos@enciclosapiens.org, com Y. E para você enviar seu verbete, né, para revisão pela primeira vez, então é neoverbetes@enciclosapiens.org. E quando já é para revisão pela segunda vez, então é para revisão@enciclosapiens.org. Obrigada. Boa tarde. Em nome do IPC, convido vocês, os tertulianos e teletertulianos, para o curso Parapsiquismo Intelectual, que será realizado em Joinville. O curso será ministrado pela professora Marina Tomás nos dias 25 e 26 de janeiro. O objetivo desse curso é favorecer o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, através de aulas teóricas, exercícios energéticos grupais e formação de campo bioenergético. Para informações e inscrições, entre em contato pelo número código 47 9735 1027 ou pelo e-mail curitiba@iipc.org. Assista também a entrevista da professora Marina Tomás, procurando no YouTube por Parapsiquismo Intelectual Marina Tomás. Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete Incoerência Antiassistencial, com a especialidade Conviviologia, com a verbetógrafa Eliana Nogueira. Obrigado e uma boa tarde a todos.